Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu quero conversar com você sobre as paredes que limitam as nossas vidas, aquelas que muitas vezes nós mesmos construímos. Eu ouvi um dia desses em uma pregação algo que ficou bem gravado em mim. O pregador, que eu acho que era inclusive o Dave, dizia que nós levamos anos para nos formar. Criamos fundações, pilares, vigas, paredes. Construímos toda a nossa casinha que forma quem somos. E quando aceitamos uma nova fase na nossa vida, no caso, como era uma pregação, era sobre aceitar a Jesus, muitas vezes deixamos de acreditar em milagres porque acabamos esbarrando nas nossas próprias limitações que nós mesmos levantamos, nossas crenças que nos limitam e não nos deixa realmente enxergar o extraordinário. E às vezes, mesmo quando conseguimos quebrar uma parede, ainda existe as vigas, os pilares estruturais que sustentam toda a nossa forma antiga de pensar, também precisam ser arrancados. E para arrancar um pilar, a gente precisa mudar toda uma estrutura muitas vezes. E é muito mais complicado do que só eu ir lá e quebrar. Assim também é no caso das nossas crenças limitantes, enraizadas de tal forma que nós nem sabemos quando elas foram colocadas, por quem e por que acreditamos nelas. Essa metáfora me faz pensar muito, porque eu não estou falando sobre religião, sobre acreditar ou não em Jesus, mas eu estou falando de mentalidade, de como as estruturas invisíveis que criamos dentro da nossa mente moldam a forma como vivemos. Pense que, quando assamos um bolo, o conteúdo que a gente coloca dentro da forma ele é fluido. Logo, ele pode ter qualquer formato. E é o formato da forma que vai definir realmente como ele será. Pensando nisso, eu te pergunto, qual é a forma que tem te limitado? Que crenças, rotinas, medos ou padrões te impede de expandir? Hoje eu quero falar sobre quebrar essas paredes internas, reconstruir os nossos alicerces mentais e tentar entender como a mentalidade de escassez é um dos principais tijolos nessas limitações. E olha, eu falo isso como alguém que vive se esbarrando nas suas próprias paredes, está sempre tentando se reprogramar, se acolher e reconstruir. Porque às vezes as crenças machucam. Machuca tê-las, mas quebrá-las dói ainda mais. Quando eu digo que essas barreiras elas são invisíveis, eu tô falando de algo que mora lá no fundo, no nosso subconsciente. Aquelas memórias pequenas que moldam silenciosamente a nossa forma de ver o mundo. Vou te contar alguns exemplos simples da minha vida que podem parecer bobo, mas talvez só quem já sentiu vai entender a profundidade deles. Eu nunca passei fome. Meus pais sempre trabalharam muito para dar tudo o que eu precisava. Talvez eles tinham que abrir mão de uma coisa ou outra para que eu não sentisse falta de nada. E eu realmente não senti. Mas na casa dos meus avós paternos, existe algo bem diferente, assim. A fartura. Fartura de tudo. Tudo mesmo. Mas principalmente de comida. Por exemplo, não me julguem, por favor. Na casa dos meus avós sempre tinha Yakult na geladeira. Daqueles que o moço deixava no portão. E era de um monte mesmo. E também tinha sempre um panetone ou um chocotone, um pote guardado, que ele é quadradinho assim, branco, com uma faixa vinho. Independente da época do ano, a minha avó sempre tinha aquele pote cheio. Havia também bolachas de todos os tipos, salgadinhos e toda coisa mais gostosa do mundo que você pode imaginar que uma criança pode encontrar. Minha casa teve épocas que era assim, quando a gente comprava muitas coisas gostosas de comer. Mas a gente sempre teve que dividir tudo pra 4. Tipo, se eu comprei um negócio, eu vou dividir pra 4. Cada um vai ter a sua parcela, sabe? E eu acabava, como tinha só um quarto da minha parcelinha, né? Eu acabava comendo bem pouquinho, um pouquinho por dia, pra durar bastante. Às vezes eu comia tão devagar, quase chegava a estragar aquela coisa que eu gostava tanto. Só porque eu não queria que acabasse. Era como se ao terminar, corresse o risco de nunca mais ter. E sem perceber, eu acho que esse comportamento inocente, ele pode ter transformado sim uma crença. Sim, eu sou uma pessoa econômica, eu tenho consciência ecológica. Eu gosto de pensar muito antes de consumir. Esse é o meu perfil. Mas se eu for também bem sincera, às vezes sinto que o meu subconsciente
ainda me sussurra que eu preciso racionar, eu preciso fracionar, guardar para depois. Como se eu gastar, usar ou aproveitar o que é meu significasse que eu corro o risco de um dia ficar sem. Mesmo que eu tenha condições financeiras de comprar o que eu quiser, quando eu quiser, sempre existe uma parte minha que teme essa falta, como se a abundância ela fosse algo instável, passageira ou quase proibida. E talvez você se identifique com isso também. Não talvez no sentido de comida, mas em outros aspectos da sua vida. E olha, isso não é algo que alguém me ensinou. Não foi algo que meus pais passaram pra mim, mas sim algo que eu criei. Eu acreditei. Mesmo depois deles terem me dado muito, eu ainda tinha essa mania. Esses dias eu comprei Yakult no mercado. E eu lembrei dessa memória, dessa minha crença antiga. Percebi o quanto eu já evoluí em relação a ela, mas também o quanto eu ainda preciso quebrar algumas paredes para conseguir enxergar realmente o lado de fora. Porque no fundo é sobre isso. Muitas vezes achamos que vivemos em falta. Falta de tempo, de dinheiro, de energia. Mas o que falta de verdade nem sempre está do lado de fora, está do lado de dentro. E é por isso que eu te pergunto: você já se sentiu constantemente sem tempo? Já sentiu a sensação de que não importa o quanto você ganhe, o dinheiro simplesmente escorre pelos seus dedos e nunca é o suficiente? Essa constante sensação de que nunca é o bastante, não só com dinheiro ou com tempo, tem um nome, chama escassez mental. Ela é a mentalidade que se forma quando sentimos que algo vital está faltando. E o pior, essa mentalidade consome o nosso capital mental, nossa capacidade de pensar com clareza, de tomar boas decisões, de planejar o futuro. E eu quero entender com você como podemos desvendar essa escassez invisível que nos domina e, o mais importante, como podemos combatê-la. Segundo o livro Escassez, Por que ter pouco significa tanto, quando sentimos falta de algo essencial como tempo, dinheiro, sono ou até mesmo amor, o nosso cérebro ele entra no modo sobrevivência. Isso consome o nosso foco e nos faz tomar decisões piores, planejar menos e agir impulsivamente. A mente ela vive reagindo ao agora, como quem tenta tapar buracos de um barco furado. Ela não tem espaço para sonhar, criar ou planejar. E é aí que começa a viver em modo de escassez crônica, dentro de paredes mentais que nós mesmos reforçamos todos os dias. Quando isso acontece, tudo ao redor parece apertar. A mente entra em um ciclo e perde a capacidade de ver o todo. As urgências tomam conta, as prioridades se misturam e, sob pressão, seja com uma conta prestes a vencer ou um prazo de uma tarefa que parece impossível de cumprir, nossa mente entra no que os pesquisadores chamam de foco em túnel. Nesse estado, é como se o mundo encolhesse. Você fica tão obcecado em resolver o problema do agora que enxerga apenas o problema imediato, como quem atravessa um túnel focado na saída à frente. O resto, como o caminho, as paisagens, as possibilidades, simplesmente desaparecem. Vamos pensar na seguinte situação. Você está desesperado para entregar um projeto do trabalho. Decide virar à noite, sacrificar no final de semana, exagerar no café ou no energético, ignora quem está à sua volta, como sua família, amigos, e inclusive decide fazer mais de uma vez isso, porque uma vez é relevante, mas todo final de semana, durante um período muito grande, algo do tipo. O projeto ele vai ficar pronto, realmente. O problema imediato ele vai ser resolvido, mas logo depois vai vir o cansaço, a irritação, a exaustão. A escassez de tempo te leva a tomar decisões que, ironicamente, vai gerar ainda mais escassez dessa vez. Só que vai ser de bem-estar e equilíbrio. E é assim também quando trabalhamos sobre prazos curtos, ou ignoramos nossos próprios limites. Acabamos pagando um preço alto por tentar resolver apenas o agora. Nosso cérebro, às vezes, fica tão sobrecarregado, gerenciando uma crise de falta, né, que ele perde a capacidade de ser criativo, de ter o autocontrole, de planejar a longo prazo. E é por isso que quanto mais pobres de tempo e dinheiro, tendemos a tomar decisões que nos deixem cada vez mais pobres no futuro. A escassez não é só a falta, é a diminuição da nossa inteligência prática.
Segundo esses autores do livro que eu mencionei, eles descobriram que a escassez reduz a nossa capacidade cognitiva em até 13 pontos de QI, o que vale a, por exemplo, uma noite inteira sem dormir. Ou seja, quanto mais preocupados estamos com a falta, menos inteligentes ficamos para resolver o que está faltando. Por exemplo, quando estamos sem tempo, dizemos que precisamos resolver isso agora e acabamos tomando decisões mais apressadas. Ou quando estamos sem dinheiro, pensamos que precisamos fazer se sentir bem e caímos em gastos impulsivos. O túnel faz com que a gente só enxergue a dor imediata, esquecendo a verdadeira solução, que ela exige uma visão mais ampla e paciente. E é nesse ponto que começamos a reforçar as paredes limitantes, acreditando que é assim mesmo e nunca vai dar certo. Eu não consigo mudar. Assim como a forma do bolo define o resultado, as crenças elas moldam a nossa identidade. Desde criança ouvimos frases como dinheiro não dá em árvore, tempo é dinheiro, você precisa se esforçar o dobro para merecer, Deus ajuda quem cedo madruga. Essas frases tornam paredes emocionais, moldando o que acreditamos ser possível. A Carol, que fala Dweck, mas do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, explica que essas pessoas com mentalidade fixa acreditam que as suas capacidades são limitadas, enquanto pessoas com mentalidade em crescimento veem os desafios como oportunidade de aprendizado. O problema é que a maioria de nós cresce acreditando em escassez. Somos ensinados a competir, não a cooperar, a comparar, mas não a celebrar, a conquistar, mas não a viver. Mas toda crença, ela pode ser ressignificada. E é aqui que o processo de quebrar as paredes limitantes começa. Reconhecer o molde que te formou até agora e decidir conscientemente como você quer ser a partir de agora, qual forma você realmente quer ter. Agora vamos falar sobre os famosos vícios comportamentais. Eles são a solução rápida e destrutiva que a nossa mente escassa encontra. Quando a escassez de tempo, dinheiro ou atenção gera estresse, o vício se apresenta como um alívio temporário. Você se sente mal agora, então faz algo para te fazer se sentir bem imediatamente, mas isso pode acabar deixando a situação pior depois. A escassez, ela tem a necessidade quase intuitiva de aliviar o desconforto. Ela não quer resolver o problema em si, ela só quer fazer a dor passar, ainda que por alguns minutos. E esse alívio, quase sempre, ele vem disfarçado de um hábito. A falta de tempo, ela pode virar um vício de produtividade. A gente se convence de que parar é perda de tempo e se sentimos culpados por parar. Então preenchemos cada minuto com tarefas, compromissos e metas. Mas o excesso de fazer não é sinônimo de realização. É apenas mais uma forma de se manter ocupado demais para sentir. E o resultado pode ser uma exaustão, um burnout, corpo presente, mas uma mente em colapso. A falta de atenção, ela pode virar um vício em telas. Buscamos migalhas de dopaminas nas notificações, nos stories, nas vidas editadas dos outros. Mas depois saímos vazios. Porque apesar de acreditar que estamos conectados quando estamos rolando sem parar, na verdade estamos nos desconectando de nós mesmos. É uma carência disfarçada de conexão. E a falta de dinheiro pode virar um vício de consumo. Compramos para preencher o vazio, para ter a sensação momentânea de controle. É aquele famoso eu mereço, dito entre uma fatura e outra. Só que o que pode parecer recompensa, às vezes, na verdade, é uma prisão com juros. Tentamos comprar conforto e acabamos adquirindo uma dívida emocional e financeira. A verdade é que toda vez que vivemos sobre o peso de escassez, o nosso cérebro busca atalhos. Esses vícios, que são muros pintados de alívio, continuam sendo muros, pois eles nos mantêm dentro da mesma estrutura mental, presos a uma ilusão de falta que resolve com excesso. Por isso eu te pergunto, se a escassez mental é uma doença, qual vai ser o antídoto para ela? A resposta pode ser simples e contraintuitiva. Criar uma margem, ou seja, ter um tempo livre, um espaço financeiro, uma energia sobrando. Essa gordura que devolve à mente um fôlego para pensar com muita mais clareza. E como eu crio essa gordura para minha vida? Criar um buffer de tempo.
Comece, por exemplo, agendando reuniões de 15 minutos de folga uma da outra. Não começa uma tarefa em cima da outra, uma reunião em cima da outra. Dê um tempo para você respirar e o seu cérebro processar entre uma atividade e outra. Seja 15 minutos de folga, seja 5, quanto você precisar para você realmente poder respirar. Crie também um espaço, uma margem financeira, sabe? Por exemplo, um fundo para que você não só ter contingências de emergência, por exemplo, mas também para você ter mais tranquilidade. Se eu gastar um pouquinho a mais, eu tenho uma margem realmente que eu posso ser tranquila, sem sair me endividando, sem sair me sobrecarregando, sem sair. Realmente sempre ter ali uma margem do seu salário com os seus gastos, sabe? O objetivo não é o rendimento em si, é acabar com aquele foco do túnel financeiro, da dívida, da dívida. Também use técnica do empilhamento. Em vez de atacar cada escassez separadamente, escolha uma ação que possa resolver vários problemas de uma vez. Por exemplo, meditar 10 minutos. Eu sei que meditação nem sempre é eficaz para todo mundo. Isso não vai resolver a sua falta de foco, às vezes, seu vício em tela ou algo do tipo, mas talvez vai reduzir o seu estresse. Talvez vai te dar alguns minutos para colocar o seu cérebro novamente no lugar, levar realmente a ter menos atitudes compulsivas, como comer demais e comprar de forma racional. E por fim, eu falaria que abrace o desperdício internacional. Se dedica ao ócio criativo, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer. Deixa a sua mente descansar, invista realmente nessa capacidade de planejar, de sonhar. E por fim, eu diria para você mudar a sua linguagem. Ao invés de dizer eu não tenho tempo, fale algo como isso não é minha prioridade agora. Ao invés de dizer eu não posso comprar, diga eu escolho não comprar isso no momento. Essa mudança de linguagem, ela acaba nos tirando da vítima de escassez e passa a nos dar poder sobre ela, sabe? Mais importante, eu falaria para você se permitir errar e recomeçar. Porque quebrar paredes dá muito trabalho. Levanta poeira, cansa, é exaustivo, mas é assim que uma casa interna se renova. Independente da sua fé, há algo profundamente espiritual em se reconstruir. Quando quebramos nossas paredes internas, a gente abre espaço para a luz entrar. Como diz o autor no livro O Poder do Agora, a libertação não está em adicionar mais à sua vida, mas em desapegar do que não é essencial, né? Essa limpeza interior de crenças, vícios, escassez é o que nos lembra de que somos obras em reformas e que o processo de demolição ele é tão sagrado quanto o de reconstrução. De forma geral, a escassez nos faz viver no curto prazo, mas a liberdade ela vem quando criamos essa margem de tempo e energia para respirar e pensar com clareza. E o meu desafio para você nessa semana é simples, mas talvez ele possa ser transformador. Identifique uma área da sua vida para você criar uma pequena margem. Talvez 15 minutos entre uma tarefa ou outra, um corte de R$ 50 de algo impossível, ou um não dito com forma consciente. Qual vício de escassez você quer quebrar hoje? Hoje a gente falou de paredes que te limitam, sobre a chance de se reconstruir. A abundância ela não começa quando tá tudo certo, mas sim quando a gente decide que tem o suficiente para recomeçar. Então escolha realmente qual parede você quer derrubar, crie a sua margem, respire e perceba o ar fresco entrando na sua casa mental. Se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa respirar novos ares. E me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, qual parede você vai quebrar hoje. Se você ainda não me segue aqui no Spotify ou é inscrito lá no YouTube, aproveita para fazer isso agora, assim você não perde nenhum vídeo toda semana. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima!